Ativado aí, né? Beleza, boa noite, pessoal. Alô, todo mundo? Olá, Boa boa noite. noite. Oi, boa noite. Beleza. Boa noite. Desculpa aí pelo atraso, mas estou num projeto EWM que está me dando dor de cabeça tremenda. Mas vamos lá. Bom, vamos falar hoje sobre o Business Partner, tá? É um assunto aí que ficou atrasado aí para nós. Eu vou começar a explicar aqui sobre o Business Partner, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entrar no sistema aí também, ver algumas configurações. Quem tiver alguma dúvida, vai perguntando aí, tá? Bom, o que é o Business Partner, então? Né? Tem uma chamada aqui como novo, mas na verdade ele é um assunto que é novo, diga-se de passagem, quando a gente está falando do S4HANA, né? É um BP, uma coisa que já tem no Business Suite aí, né? Até porque alguns outros módulos dependem dele também para funcionar, né? Então, o Business Partner é um novo conceito dentro do S4HANA, né? Onde o Business Partner ele pode ser uma empresa, uma pessoa física, transportadora, banco, funcionário, ou seja, tudo aquilo que tem relação direta aí com a empresa, né? Em relação a algum tipo de processo, ele é considerado como um Business Partner, né? Dentro do S4HANA, um parceiro de negócio, né? Não é novo dentro do S4HANA, né? Já era utilizado por outros módulos, né? O próprio EWM, ele tem ali a transação BP também, né? Dentro do SCM, onde a gente cadastra, né? O fornecedor dentro do Business Suite e depois faz uma integração, né? Roda uma transação, aí a gente manda os dados mestres do fornecedor para dentro do EWM para mim poder depois criar uma inbound, né? Fazer toda essa integração de inbound, de outbound com o EWM, aí eu preciso enviar para o EWM cadastro de fornecedor e cliente que eu crio no ECC, né? E sincronizo com o EWM. Assim acontece com alguns outros módulos, né? CRM é um outro módulo aí vertical que usa o PP também, o CRM. E dentro do S4HANA agora, o que muda é que não tem mais dois locais de cadastro, né? Então, comparando com o ECC aí, nós vamos ter um local único, só o Business Partner mesmo. Então, aí a gente viu, né, em versões anteriores já tínhamos cadastramento de fornecedor na RP e rodar alguns programas de interface, como é o caso que eu citei aí do EWM. Aqui, né, o caso do EWM que eu falei, né, necessário cadastrar o cliente, fornecedor no SAP ECC e depois rodar programas de interface aí para poder enviar isso para o EWM. Como que era, então, aí no SAP ECC, né, os dados do cliente e do fornecedor, eles eram aí mantidos, né, de forma separada, ok? Transações específicas para cada um, né, para criar, para exibir, para manter, fazer a manutenção. E a abordagem agora do S4HANA passa a ser o parceiro de negócio, né? Para tratar fazer a gestão, né, dos dados de forma central. Então aqui não temos mais interface de usuário específica, né, para cadastrar o cliente e fornecedor, né, transações XD01, 02, 03, BD01, 23, XK, né, MK. Nenhuma dessas transações a gente tem mais dentro do S4HANA, só a transação BP. A transação BP, então, é um ponto central, né? Sempre que eu quiser cadastrar, editar, exibir os dados mestres, vou usar o BP. Então, aqui uma figura que nos dá um entendimento do que é o BP, né? Tem o fornecedor de um lado, o cliente do outro, né? Sendo que os dois, né, podem vir a ser um business partner, né? Então, quero dizer o seguinte, né? Aqui a gente está vendo a figura do business partner, como se o business partner fosse um guarda-chuva, né? E dentro desse guarda-chuva, embaixo dele, a gente tem lá o cliente e o fornecedor.
né? Em cima ali a gente tem um business partner amarrando os dois, né? E aí, para criar o business partner, a gente tem lá a forma, né, de criar em categorias aqui. Então, posso criar um business partner tendo essa categoria pessoa, organização ou grupo, né? Se eu vou cadastrar uma pessoa física aí, eu vou cadastrar como pessoa, né, logicamente. Isso muda em relação aos campos que são necessários preenchimento. Organização, mais para pessoa jurídica, né? E grupo aí para grupos governamentais, né? A gente pode usar a parte de grupo. Então, aqui, né, a gente pode categorizar como pessoa, grupo, organização, né? Além disso, o parceiro de negócio pode ser atualizado para várias funções. Esse é um ponto importante, né? Então, o cadastro um BP, no primeiro momento, ele tem os dados básicos ali do parceiro de negócio. Ele pode vir a ser um cliente ou fornecedor, né? E eu faço ele virar cliente fornecedor baseado no que a gente chamamos de role, né? Então, um parceiro de negócio, ele tem roles, tem diferentes funções. Vamos imaginar dessa forma, né? E a gente vai atribuindo funções dependendo do que eu quero fazer com esse BP, né? Um BP ele pode ser um cliente fornecedor, né? Ou pode ser só um cliente num primeiro momento, só um vendor, né? Um fornecedor num primeiro momento. Vai muito do negócio que eu vir a ter com esse BP. Pode ser que no segundo momento eu precise expandir ele para cliente, né? Então, quando houver essa necessidade, nós vamos usar funções para poder fazer isso, ok? De uma perspectiva técnica aqui, né, falando do ponto de vista de configurações anteriores, né, nós tínhamos ali os grupos de fornecedor, grupo de clientes, né, isso continua existindo, né, a gente ainda tem lá os grupos de contas de fornecedor e cliente nas transações aí, o BD2, o BD3, né, e continua existindo no S4HANA também. Os Customizer continua existindo da mesma forma, né? Que elas são utilizadas para tarefas específicas, né? Como controlar funções do parceiro para documentos de vendas, documentos de compras, né? Então, a gente precisa de grupos de contas, antigos grupos de contas que nós usávamos no ECC, ainda funcionando no S4HANA. O que a gente precisa levar em conta aqui é que agora a gente tem novas configurações, né, relacionadas a BP, que foram adicionadas lá no Customizing, só para BP, só para a gente fazer a parte de configuração da integração, né, entre o cliente fornecedor do lado do Business Partner com as tabelas, né, todo o mecanismo de tabelas de armazenamento que nós tínhamos no ICC, né, como o KNA1, LFA1. As tabelas elas são atualizadas ainda, né, através de um mecanismo de integração conhecida como CVI, né, Customer Vendor Integration. Então, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso aí, mas antes de eu fazer a conversão do PP, né, do ECC para o S4HANA, eu tenho algumas tarefas antes da conversão. Uma delas é ativar essa funcionalidade de integração, né? Integração do Customer e Vendor com as tabelas aí antigas do ECC através desse mecanismo de tabelas de link, né? Tabelas que linkam ali uma tabela nova do BP com tabela antiga do ECC. Elas foram mantidas, né? Até por questões de compatibilidade aí com desenvolvimentos, né? Elas foram mantidas ainda dentro dessa, pelo menos até esse momento, né? Até a versão 1909 aí, elas ainda existem e fazem uso dessas tabelas. A princípio nada mudou. Então, o que é o Customer Vendor Integration, né? O componente Customer Vendor Integration, também conhecido como CVI, né? O papel dele é fazer a sincronização entre o objeto BP
e os objetos de cliente e fornecedor, né? Em relação aos dados médios do cliente e fornecedor, as tabelas são atualizadas automaticamente depois que um parceiro de negócio é criado ou alterado. Então, eu crio um BP, né? Faço a criação do BP, ou cadastrar o nome dele, o termo de pesquisa, o endereço, né? O domicílio fiscal, os dados básicos, né? O sistema vai fazer e vai atualizar, né? Se eu estou cadastrando um vendor, ele vai atualizar a tabela LFA1, né? Vai garantir que essas tabelas sejam atualizadas, né? A nível de dados gerais, dados de empresa e dados de organização de compras também, né? Então, esse mecanismo aí de integração garante que essas tabelas sejam atualizadas. Como pré-requisito de um projeto de conversão, ECC para o S4, né? Todos os clientes e fornecedores no sistema devem ser convertidos em parceiros de negócio. Então, a ativação desse mecanismo CVI, né? Customer Vendor Integration, que a gente ativa lá no Customizing, ele tem esse objetivo, né? De fazer esse mecanismo de integração funcionar antes que eu comece a converter do ECC para o S4. Então, vai começar a alimentar umas tabelas de integração aí, né? A CVI, né? A gente vai falar delas daqui a pouco. CVI Cust Link e CVI Vendor Link também, né? Ela vai alimentar essas duas tabelinhas aí. É recomendado, mas não obrigatório, que o ID do parceiro de negócio e o ID do cliente ou fornecedor, né, sejam iguais, né? Não é uma obrigatoriedade, mas quando eu crio um BP, ele cria com uma range de numeração, né? E quando eu crio um vendor, né, depois que eu expando a role desse BP e eu torno ele um vendor também, pode acontecer que ele crie uma outra range de numeração, ele pegue outra range de numeração, né? E isso fica, de certa forma, difícil, né? Até de trabalhar com isso daí. Então, uma das recomendações da SAP é manter essa range de numeração igual. Então, crio o BP, crio o vendor, depois eu faço a expansão desse BP para um vendor, né? Ele assuma a mesma numeração, tá? Quais são os steps de conversão, né, do business partner aí, do ERP para o S4HANA? Então, a primeira coisa, a gente tem isso tudo dividido em fases aí. Então, primeira fase, preparation, depois a synchronization, conversion, depois o post-processing, no final, o teste, né? Então, na fase inicial aqui, do lado do ERP, né? Falando do Business Suite antes de se transformar no S4HANA. Primeira coisa, temos que implementar esses pré-cheques aqui, que são notas SAP, né? Nós vamos baixar e instalar no ambiente. E aí, vamos rodar esses pré-cheques para que o sistema possa verificar inconsistências de dado mestre, né? Em relação à parte de dados mestre e também de configuração, né? De customize. O que eu preciso mudar, né? Ajustar no meu customize para que esteja compatível, né? E eu faça esse mecanismo de sincronização dos dados, tanto o cliente como o fornecedor, sincronizar com as tabelas do BP, né? Antes de eu começar a fazer o processo de conversão. Em seguida, tem alguns business functions, né? Que temos que ativar também, como está no próprio manual de conversão de BP da própria SAP, existe uma nota para isso daí, a gente pode consultar daqui a pouco também, dar uma olhada. E tem alguns business functions que nós temos que ativar antes, então, de começar a converter para o S4HANA. Em relação à parte de sincronização, então, depois que a fase preparation está pronta, ou seja, instalei a nota, rodei os relatórios, fiz correção do meu dado mestre, né, dos dados mestres que estão incompatíveis com a estrutura esperada pelo S4HANA, né? Ativei configurações necessárias no Customizing. Eu tenho que rodar um processo de sincronização. É um cockpit de sincronização aqui que vai realmente
fazer esse processo de levar, né, os dados de clientes fornecedores para dentro do BP, tá? E aí, dentro do já, né, na hora quando a conversão do S4HANA, do ECC para S4HANA realmente acontecer, ou seja, quando, né, o Base rodar os processos para fazer ali a instalação da nova versão, conversão do banco de dados, né? Eu tenho aqui novos pré-cheques ali que eu tenho que rodar, né? Que já vão ser rodados, na verdade, quando ele está fazendo ali o processo de conversão já, rodando ali a instalação da versão, tudo. Existem fases ali que vão fazer uma outra checagem final para daí realmente ver se está tudo certo, né? Se tiver algum erro, ele vai ter uma última etapa ali para pegar os erros, né? E depois que terminar essa fase, então aí sim, eu já estou logando no S4HANA, né? Tendo ali, fazendo o primeiro login, eu tenho atividade de pós-conversão, né? Que ele chama aqui de post-processing, onde ele vai ativar, então, o BP, né? Na direção Customer Vendor. Então, ativação da direção BP para Customer Vendor, ou seja, vai ativar a integração inversa, né? Quando eu cadastrar o BP, um Business Partner no S4HANA, ele vai garantir que as tabelas de Customer e Vendor, antigas LFA1, KNA1, e as outras subjacentes sejam atualizadas, ok? Então, antes de eu começar, né, lá no início, na preparation ali, nessa fase, eu tenho que fazer uma ativação, né, dessa integração, porém da direção Customer Vendor para BP, é o inverso, né? Então, antes de começar a conversão, nós vamos fazer essa ativação, né? E lá no final eu ligo a outra via, né? A outra mão, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma via de mão dupla, né? Na primeira, antes de converter, eu estou falando para o sistema que a direção de integração é fornecedor-cliente para BP, e depois que terminar todo o processo de conversão, eu entro no Customizing e ativo a outra via, né? Eu falo que a direção agora também é BP para Customer e Vendor. Então, tem alguns Customizing após o processo de conversão. Então, a fase 1, Preparation, como está no diagrama aqui, né? Ela consiste em implementar as pré-verificações, né? De acordo com o guia de conversão S4HANA, ok? Que também, se a gente pegar na Simplification List, ela vai estar mencionando, né, esse approach de conversão do BP, né? Então, na Simplification List, ele vai falar qual que é a nota, tudo certinho, né? A gente vai falar da nota aqui, vai abrir também, mas na Simplification List está passo a passo ali, também do que tem que ser feito em relação à conversão do BP, do ECC para o S4HANA. Tá? Ativação desse business function aí, né, a gente chama de função de negócio, chamado CABP SOA, né? Então nós entramos na transação SFW5 e fazemos a ativação desse componente, né? Logicamente que ainda enquanto ECC, né? Fazemos a ativação desse componente aí. Verificar e ativar as configurações de CVI, né, Customer Vendor Integration, que é aquilo que eu comentei, da gente ativar uma das vias, né? Então, eu vou ativar a integração do lado cliente-fornecedor para BP, né? Eu vou fazer essa ativação no Customize, essa é uma delas, né? No final de toda a conversão, quando realmente eu já estiver logando no S4HANA, eu vou fazer o inverso, vou ligar outra configuração, que é a integração do BP para cliente e fornecedor, ok? Definir intervalos de numeração de acordo com o S4HANA Conversion Guide, né? Então, aqui a gente vai dar um exemplo desses intervalos de numeração e qual o impacto deles, mas basicamente, né, nós temos que pensar o seguinte: o BP é algo
relativamente dentro do S4HANA novo no quesito utilização, né? Não é novo para SAP, mas no S4HANA sim, ok? E eu preciso definir range de numeração para cadastrar um BP, né? Para cadastrar um BP, eu preciso que o sistema me atribua um número, né? Ou uma numeração externa, ou uma numeração automática, né? E eu preciso, de certa forma, também pensar que essa range de numeração ela pode ter uma compatibilidade com os grupos de contas existentes, né? Clientes, fornecedores, né? Se estiver falando de uma conversão, a gente tem que pensar aqui do lado de FI, eu tenho, né, na contabilidade de clientes e fornecedores, eu tenho grupos de contas que possuem range de numeração atribuídas a eles, né? E que quando eu estiver cadastrando um BP, é bem possível, né, ou necessário, que eu queira que o BP assuma a mesma range de numeração já existente, ok? Isso a gente estiver falando do projeto de conversão, ok? Então, a definição e atribuição de intervalos de numeração aqui é exatamente essa convergência, né, que a gente tem que tentar fazer para que quando eu cadastrar um BP, ele assuma, né, um mapeamento condizente com um grupo de contas de fornecedor ou do cliente que eu já tenho na minha base, né? Ok. Então, aqui, em resumo, né? Então, temos uma série de pré-verificações que devem ser implementadas no ambiente ECC. E isso a gente vai implementar através de nota SAP, ok? Depois, vamos ativar a função de negócio, CA, BP, SOA, deve ser ativado também, ainda em tempo de SAP ECC, antes de começar a conversão. E em relação ao CVI, né, o Customer Vendor Integration, nós temos que, primeiro, ativar essa configuração do CVI, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ativar a direção desse sincronismo, né? Se é que vai ser inicialmente do lado Customer e Vendor para BP, né? E atribuição de números, né? Os intervalos de numeração de acordo com o guia de conversão, né? Então, aqui nós falamos da fase 1, Preparation, né? Fase 1, esse basicamente é o roteiro que nós devemos seguir, né? Ok? Em relação à parte de sincronização, né? Que nós temos aqui a transação MDS Load Cockpit, ok? Que é usado para sincronizar os dados de clientes e fornecedores com o BP de acordo com o guia de conversão. Então, essa é uma transação, né, que a gente vai usar para que a gente possa startar o processo de sincronismo, né, do cliente e fornecedor para o BP, né, e vice-versa, né? Então, nós temos aqui uma transação que vai iniciar esse processo, né, de mandar os dados que eu tenho de cliente e fornecedor nas minhas tabelas antigas para o BP, né, de forma que cada informação ela seja mapeada no campo que tenha coerência dentro do BP, né? Na fase de conversão, né, a etapa de conversão faz parte da conversão do sistema ECC para o S4HANA, então essa fase de conversão significa que ela já está num processo de realmente mudar, instalando a nova versão, convertendo aquela versão antiga do ECC já para S4HANA, né, fazendo todo o trabalho de conversão ali, e não tem nenhuma ação necessária naquele momento. Então, a ação de conversão do BP, ela termina no momento que o Base inicia ali a checagem final, não encontrou nenhum erro, e aí começa realmente a converter a aplicação, né, do ECC para o S4. E aí a fase 4, né, a etapa de conversão faz parte da conversão do sistema ECC para S4HANA, então nenhuma ação necessária.
E aí, após o término do processo, né, a gente precisa fazer a ativação, né, da integração da segunda via que eu falei, né, ativar a sincronização, né, o mecanismo que faz esse sincronismo da direção contrária, ou seja, de clientes fornecedores, do BP para clientes fornecedores. Então, quer dizer, quando eu começar a cadastrar um BP no S4HANA, ele vai garantir que a atualização das tabelas antigas, né, sejam realizadas sem afetar nenhuma delas, né? Então, todas as tabelas clientes, fornecedores que existiam, elas vão ser atualizadas através desse mecanismo. Isso é uma forma de garantir que outros processos, né, que dependam ainda dessas tabelas antigas, né, ou desenvolvimentos continuem funcionando. Essa é a ideia. Em relação à parte de interface, né, para criar e atualizar dados mestres do cliente do fornecedor, existe uma função, né, essa é a função CVI EI Inbound Man. Essa função, chamando na EC37, né, ela vai aparecer lá. É uma função que nós temos que, quando utilizadas, né, temos que fazer um programinha ali, fazer o preenchimento das tabelas que estão relacionadas a essa função. E, uma vez chamada essa função, dentro do programa BAP, logicamente, ela vai ser utilizada para a criação de clientes fornecedores, né? Então, dentro do S4HANA, essa é uma função, quando a gente tem ali integração com interfaces ou sistemas não SAP, que cadastram clientes fornecedores no SAP, né, a função recomendada pela SAP agora seria essa função, né? Então, na C37 a gente consegue ver a execução dela, logicamente tem que fazer o preenchimento dela, passar os parâmetros, mas ela tem a intenção de criar, né, clientes e fornecedores. A criação do Business Partner, como é que funciona, né, dentro desse conceito, então, né? Então, para a criação do fornecedor, a gente tem 3 etapas, né? Então, para mim preencher os dados gerais, né, desse Business Partners, eu sempre vou usar a role 000000, é a role, né, que fica no topo da hierarquia, vamos dizer assim, né? Quando eu usar essa role, eu só estou cadastrando dados gerais, né? Nenhum nível ainda organizacional, eu estou adicionando aí esse cadastro. Se eu quiser expandir esse Business Partners para um nível de organização de contas, né? Eu vou usar a role FLVN01. E se eu quiser expandir, né, esse Business Partners aí para um nível de empresa, né, eu vou usar a role FLVN00. Em relação ao cliente, né, que muda aí as roles de organização de vendas e as roles, a role aqui em relação aos dados a nível de empresa. Ok? Daqui a pouco a gente vai cadastrar um BP ali para a gente ver. Em relação aqui ao customizing, né, a gente tem aqui o caminho aqui para a gente poder definir os grupos, BP Groups, né, que a gente chama, e também a range de numeração, né, desses BP Grouping, né. Então, eu parto do pressuposto, né, que eu preciso criar BP Groupings, né, para mim poder, em algum momento mais adiante, fazer o mapeamento desses BP Groupings, né, com grupos de contas de fornecedor e grupos de contas de clientes, né? Então, é como se esses BP Groupings fossem os grupos de contas do lado do BP, né? Essa é uma ideia. Da mesma forma, eu preciso atribuir numeração, range de numeração a esses BP Groupings, né? Para que, quando eu criar um BP, o sistema possa, então, assumir um número dessa range de numeração, né? A gente vai ver que quando eu for criar um BP,
uma das coisas que eu preciso definir na tela obrigatoriamente é o BP Grouping, né? O BP Grouping ele vai estar atribuído a uma range de numeração, né? A atribuição de parceiros de negócios ao BP Grouping é armazenada na tabela BUT000. Então, assim que a gente criar um BP e escolher um BP Grouping, essa associação ela vai ficar nessa tabela BUT000, okay? Que, por sinal, ela grava também dados gerais do BP. Internamente, né, o parceiro de negócios ainda tem o grupo de contas, né? O grupo de contas depende do agrupamento BP Grouping e é atribuído na tabela TBC 001. Em outras palavras, né, a gente vai ver, assim que criar um BP, que o sistema ele grava por trás, né, o mapeamento desses BP Groupings que a gente está conversando sobre eles, com um grupo de contas de fornecedores, né, correspondente, por exemplo, né? Então, um grupo de contas que eu crio lá na OBD2, por exemplo, para a parte de FI, né, e atribuo esse grupo de contas a uma range de numeração. Aqui no BP, ele consegue identificar qual é o grupo de contas de fornecedores amarrado com o BP Grouping, logicamente, se a gente fizer essa configuração, né, fazer essa amarração. E aí ele grava dentro dessa tabela TBC 001, é onde ele faz esse mapeamento aí. Ok? Em relação a dados da tela BP, né, então quando a gente fala dos campos da tabela BP, né, eu tenho um customizing, né, esse customizing aqui, que vai me levar à configuração dos campos, né, que eu posso ocultar, eu posso exibir, né, eu posso deixar como obrigatório na tela do BP. Então, esse customizing aqui, ele vai nos levar a esse caminho, né, onde eu posso fazer a definição de campos que são obrigatórios pela role, né, por mandante ou até pelo tipo do fornecedor, ok? Por exemplo.